Olá, sou o Rui Fonseca, o responsável comercial da UiPath em Portugal, e estou aqui hoje para vos falar sobre o futuro do trabalho, neste caso o futuro de operações e porquê da automação. A minha agenda para os próximos 15 minutos é falar convosco um pouco sobre como chegamos aos dias de hoje em termos da tecnologia a suportar o trabalho e porque é que o trabalho não é hoje em dia mais fácil. E segundo o meu segundo ponto, temos que fazer ou refazer o trabalho. E por isso a questão da automação nessa tarefa. Quais são os principais benefícios para as organizações em termos de automação e para os próprios colaboradores? Porquê fazer esta jornada de automação com a UiPath? E, por fim, como tirar o máximo partido da automação a nível empresarial. Para dar um pouco de contexto, vou trazer o caso do exemplo do processo de recrutamento. Não há muitos anos atrás, a contratação de pessoas normalmente era celebrada com um simples aperto de mão. Ao longo dos anos, porque as empresas têm vindo a crescer, têm-se vindo a diversificar, as funções das pessoas são cada vez mais específicas, temos vindo a criar e desenvolver aplicações e ferramentas que nos ajudam a selecionar e a contratar os melhores colaboradores. E o processo tornou-se cada vez mais complexo, envolvendo mais pessoas. Se pensarmos que há um screening inicial sobre o background histórico e da apresentação do colaborador, a verificação das suas referências, a preparação de um pacote salarial atrativo, o próprio processo de assinar um contrato e de processar esse contrato, a preparação de um package de onboarding, que podem haver a parte do hardware, como o PC ou o telefone, ou o software, como a conta de e-mail ou a conta de acesso às aplicações da empresa, damos-nos conta que hoje em dia um simples processo como o recrutamento humano envolve dezenas de aplicações, às vezes centenas de aplicações, e portanto a complexidade é enorme, o número de tarefas e pessoas envolvidas em todas essas tarefas é enorme, e portanto o trabalho acabou por ficar mais complexo, e daí a questão de automação para nos ajudar e de certo modo, em inglês sou melhor, rework how we work. As pessoas e o principal ativo e benefício das pessoas e dos colaboradores para as organizações passa muito pela sua capacidade crítica, a sua capacidade de análise e, portanto, todas aquelas tarefas mundanas, repetitivas, sem valor acrescentado, que baseiam em regras, por um lado, não permitem às pessoas diferenciar-se, por outro, é muito pouco gratificante e, portanto, a automação vem, deste modo, ajudar as pessoas a sentirem-se melhor nas suas tarefas e permite às organizações tirar o máximo partido da produtividade das próprias pessoas. Aqui neste slide temos sumarizados 4 grandes benefícios associados com a automação para as organizações. Desde o envolvimento das pessoas, por um lado, a melhoria da satisfação dos clientes, como segundo ponto, a redução do erro e a redução do risco e assegurar a conformidade das operações é outro terceiro ponto. E um quarto, por último, mas não muito menos importante, a questão da redução de custos e da melhoria da eficiência operacional. E queria partilhar convosco um exemplo de cada um destas áreas. Nesta grande crise pandémica em que vivemos em todo o mundo, há algumas áreas de negócio que viram o seu negócio crescer exponencialmente. E o exemplo que eu tenho para vos dar tem a ver com um dos maiores retalhistas online a nível mundial, que teve que contratar mais de 100 mil pessoas em cerca de um mês. E isto só foi possível com a ajuda da automação e de centenas de robôs. Um outro segundo exemplo tem muito a ver com a automação ao serviço das áreas de customer service, áreas de front office, tem a ver com a utilização de aquilo que nós chamamos attended automation e ter um robô no posto de trabalho de um agente, por exemplo, de contact center. Uma das grandes empresas de fintech a nível mundial, com a adoção da automação na área de front office, viu melhorar, por um lado, a satisfação dos clientes num dos índices mais conhecidos, que é o Net Promoter Score, em mais 10%, reduzindo o tempo médio de chamada em cerca de 20%.
Todos nós temos experiência em lidar com contact centers, todos nós sentimos como é desagradável e causa insatisfação, por vezes, o tempo de espera em que o operador nos pede para aguardar porque está a consultar informação, ou sistemas de informação. Portanto, a questão de usar a automação para ajudar a reduzir este tempo de chamada permite aumentar a satisfação do cliente e, por outro lado, aumentar a eficiência do operador de contact center. Um terceiro exemplo tem a ver com uma empresa na área governamental de cuidados de saúde, na Índia, que tinha que processar centenas de milhares de processos e de claims, e era um processo muito sujeito a erros, envolvia centenas de colaboradores e que a automação permitiu reduzir a 0% de erros, portanto, um processo 100% preciso. Por último, na área financeira, um grande banco, e este eu vou entrar em mais detalhes mais à frente neste caso, que a utilização da automação, tanto a nível de back-office de operações como a nível de front-office, permitiu poupanças no primeiro ano de cerca de 500 milhões de dólares. E porquê seguir este percurso com a UiPath em termos de automação? Melhor do que nós falarmos por nós próprios, os principais analistas de mercado, desde há alguns anos esta parte, têm colocado a UiPath como líder de mercado mundial e ganham alguns dos principais prémios em termos de automação. Mas mais do que os prémios, o reconhecimento em termos de posição de mercado, nós temos muito gratificantes pela presença na maior parte das grandes empresas em Portugal. Hoje em dia, mais de 80 clientes em Portugal, nos diferentes setores, já utilizam o UiPath em termos de automação para atingir alguns objetivos que falámos antes. Quer seja na área financeira, tanto nos principais bancos como nas principais seguradoras, no setor das telecomunicações, com os principais operadores a utilizarem o UiPath, na parte de retalho e empresas de grande consumo, na parte industrial e da high-tech, na parte de utilities, no próprio setor público, empresas na área de cuidados de saúde e um sem número mais, porque não cabiam todos neste slide. E eu a seguir vou partilhar convosco alguns testemunhos públicos de algumas das principais empresas de referência que utilizam o UiPath já há alguns anos. O caso da Caixa Geral de Depósitos é uma referência pública da UiPath e em que é partilhado o número de horas poupado no final de 2020, cerca de 370 mil horas. Este número nem sequer está completamente utilizado, porque no final de janeiro as poupanças situavam-se já cerca das 400 mil horas. A automação é utilizada em diferentes departamentos e há mais de 110 iniciativas de aumento de automação na Caixa Geral de Depósitos. Também na EDP, e a EDP é um cliente e o UiPath como grupo nas diferentes empresas. Este é um testemunho específico na área da EDP Global Solutions, em que é partilhado não só os benefícios em termos de centenas de milhares de horas poupadas, número de processos automatizados e o número de pessoas também que é envolvido nos processos de automação, mas também a razão porque é que foi selecionado a UiPath em termos da facilidade de utilização, de aprender, de adotar, de gerir e de executar. Num outro setor, o setor de telecomunicações, a nós, também partilha connosco algumas das razões e dos benefícios associados à adoção da UiPath, muito alinhado, neste caso, com a própria visão do CEO da UiPath, que é retirar a parte mundana, as tarefas repetitivas de dentro das pessoas, permite que as pessoas se sintam mais gratificantes nas atividades de valor acrescentado que desempenham e, por outro lado, permite, consequentemente, entregar um serviço com mais qualidade e com mais precisão aos clientes finais. Numa área completamente diferente, na área de fabrico, a Sonae Arauco, também a testemunhar, desde a descoberta do RPA, a possibilidade de melhorar os próprios processos na empresa e também a partilhar os benefícios que têm retirado da utilização da automação. Agora, a nível internacional, são mais alguns exemplos. Na área farmacêutica, daqui da Pharmaceuticals, a estimativa de poupanças são um nível muito mais elevado, cerca de 4,6 milhões de horas é a estimativa de poupanças da Takeda,
que têm atualmente aquilo que se consideram os citizen developers, que são pessoas, empregados, que usam o seu robô para eles próprios desenvolver low-code, no-code, automação de processos. A Orange, em Espanha, na área de telecomunicações, com cerca de 400 robôs atualmente implementados e que testemunhou publicamente poupanças de cerca de 34 milhões de euros nos últimos 2 anos. Na Austrália, uma outra área, o Heritage Bank, associa não só a automação, mas também a inteligência artificial em 80 processos que vão desde a área de operações, área de pagamentos, área de fraude financeira e na área de front office. E não menos importante, na área de consultadoria, a PwC, que utiliza milhares de robôs em cada um dos seus consultores para acelerar e aumentar a eficiência e a produtividade no dia-a-dia. Há aqui um cliente específico, que é o SMBC, é o Sumitomo Mitsui Bank Corporation, é um dos maiores bancos no Japão e também uma das implementações mais alargadas de RPA a nível mundial. Eles têm vários milhares de robôs implementados e passaram por uma grave crise em 2016, 2017, juntamente com alguns dos maiores bancos no Japão, que tinham um desafio de ter que despedir vários milhares de empregados. A adoção da UiPath e do RPA permitiu reduzir os custos só no primeiro ano em mais de 650 mil horas. A perspectiva a médio termo é cerca de poupar $1 bilhão. Não despediram nenhum dos seus empregados e no Japão eles trabalham 7 dias por semana. Uma das consequências destes benefícios associados à automação foi libertarem e darem o sábado como um dia livre para todos os seus empregados. Como é que normalmente as empresas iniciam as suas jornadas de automação? Isto começa por quais os processos devem ser automatizados. Há regras muito básicas. Primeiro, processos altamente repetitivos e manuais. Processos que utilizam informação de preferência digital ou eletrónica, estruturada, processos com poucas exceções, baseados em regras e de preferência com um grande volume e com um número de pessoas associados, são os critérios, digamos, para priorizar os primeiros processos a serem automatizados. Dentro daquilo que é a oferta e o portfólio de automação da UiPath, há 4 grandes áreas que permitem às organizações tirar o máximo partido da sua automação. Há uma área de descoberta dos processos a serem automatizados, e aqui estamos a falar não só desde ferramentas para ajudarem no crowdsourcing de ideias de processos a serem automatizados, que permite fazer um pré-assessment e uma estimativa do potencial de poupanças associado a esses processos. A parte de process mining e task mining, que ajudam a ter uma visualização real do processo no dia de hoje, onde estão os bottlenecks, onde estão os grandes desafios para poder automatizar. Depois, a parte de construção, aqui estamos a falar da parte de desenvolvimento, sendo um desenvolvimento low-code ou no-code, utiliza a família de produtos de estúdio da UiPath, que basicamente estamos a falar de um processo drag and drop de atividades pré-construídas. Existem centenas de atividades disponíveis para tarefas normais de passagem de dados de aplicações para outras aplicações. Uma área de gestão onde está o orchestrator que gera todos os processos desenvolvidos automatizados, a sua alocação aos robôs, quer sejam robôs de back-office ou robôs de front-office, e a inclusão aqui e integração com processos de inteligência artificial ou document understanding que complementam a área da automação. Por fim, e não menos importante, a parte de engagement com os humanos. Há muitas empresas que iniciam os seus processos de automação com pequenas tarefas automatizadas. Em regra, os processos nas empresas são processos que envolvem não só partes que podem ser automatizadas, mas partes que necessitam ou de inputs das pessoas ou decisões de pessoas. E a parte da automação, na parte do engage, permite esta integração, quer seja com call-outs no meio de um processo automatizado para a pessoa poder introduzir informação ou para a pessoa confirmar uma decisão, ou então a integração com
chatbots ou o próprio PC, como eu referi anteriormente, assistente pessoal dos colaboradores. Portanto, em resumo, o portfólio de automação que permite às organizações terem o máximo partido passa por estas 3 áreas: a descoberta dos processos, a avaliação dos melhores processos, a automação dos processos propriamente ditos, a gestão dos processos e a parte da integração com humanos. Esta era a apresentação que eu queria partilhar convosco. Muito obrigado.